Olá, bom dia. Eu sou a professora Jaísa. Eu sou a professora Maiara. E eu sou a professora Luciana. E nós vamos abordar sobre o comportamento dos gases. Então, como vimos aí, nós vamos falar um pouco sobre o comportamento dos gases. Mas o que vem a ser esse comportamento? Primeiramente, nós vamos definir o que vem ser o gás. Ele é um líquido homogêneo, ele geralmente de baixa densidade e baixa viscosidade. O gás, ele não tem volume definido. As leis dos gases lidam com gases que se comportam em relação à pressão, volume, temperatura e quantidade. As propriedades físicas dos gases estavam entre os primeiros experimentos realizados na era científica moderna, começando no século XVII. Todos os gases exibem propriedades físicas semelhantes ao mesmo, de suas propriedades químicas forem muito diferentes. As suas propriedades podem ser resumidas em algumas leis simples. Elas são variáveis, como a pressão, volume, temperatura e quantidade. Então, eu vou falar agora sobre a constante e variáveis. Nas leis dos gases elementares, 2 das 4 variáveis são mais constantes, que cada lei descreve como uma variável reage à mudança em outras variáveis. Todas as leis simples, elas podem ser integradas em uma lei geral dos gases. E as 4 variáveis são pressão, volume, temperatura e número de moléculas. E o que vem ser a pressão, né? A pressão, ela é uma grandeza que é uma grandeza física, né, que é definida como a força exercida sobre uma unidade de área, né, de determinada superfície. Os gases, eles exercem uma força-peso, né, sobre cada unidade de área da superfície terrestre. E essa força, ela é denominada, né, de pressão atmosférica. Já o volume corresponde ao espaço, né, que é ocupado pelo gás. E como a gente sabe, o volume de um gás ele pode variar, né, de acordo com o recipiente que ele ocupa. E a temperatura ela está diretamente relacionada à agitação das moléculas do gás, né? Conforme a temperatura é aumentada, as moléculas elas se movimentam mais rapidamente, né? E conforme é diminuída, as moléculas se movimentam mais lentamente. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre as transformações dos gases, né? São três tipos de transformações: a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isocórica ou isovolumétrica. A transformação isotérmica, nessa transformação, a temperatura ela é mantida constante, né? E vai haver variação da pressão e do volume. Ou seja, é uma transformação onde a temperatura ela não pode variar, ela sempre será a mesma. Porém, vai haver aí variação na pressão, né, que esse gás exerce, e também no volume, variação no volume. E também essa transformação isotérmica ela é conhecida como lei de Boyle-Mariotti, ou somente lei de Boyle. A segunda transformação é a transformação isobárica, onde nessa transformação a pressão ela é mantida como constante, ou seja, ela não se altera. Vai haver variação somente na temperatura e no volume. E também essa transformação ela é conhecida como primeira lei de Charles ou Gay-Lussac, né? E a terceira transformação é a transformação isocórica ou isovolumétrica, onde essa transformação o volume ele é mantido constante e vai haver a variação da temperatura e da pressão, ou seja, o valor do volume sempre será o mesmo, porém vai haver variação de temperatura, a temperatura pode subir, pode baixar e a pressão e essa transformação isocórica ela é conhecida como a segunda lei de Charles ou Gay-Lussac. E aí a gente vai agora apresentar os nossos experimentos, né? O experimento 1 é a produção de CO2, gás dióxido de carbono, por meio da mistura de substâncias, que é a mistura de um ácido com uma base. E no caso, o ácido é o ácido acético, que é o vinagre, e a base é o bicarbonato de sódio. E o objetivo desse experimento é observar, né, por meio do experimento, a formação do gás CO2
por meio da mistura das substâncias, né, do ácido e da base, e observar, né, a reação entre elas e a formação do gás, que é o dióxido de carbono. No experimento 2, a gente também vai falar sobre o comportamento dos gases. E nesse experimento a gente vai abordar sobre transformações, né, transformações dos gases, que é a transformação isobárica. E a gente vai observar, né, a partir do experimento, o comportamento dos gases, né, e qual tipo de transformação que está ocorrendo nesse experimento, que no caso é isobárica. E nesse experimento vamos utilizar os ácidos e a base, onde os materiais vai ser um balão. Vamos usar o funil para colocar o bicarbonato de sódio, vinagre e uma garrafa PET. Aí eu vou pedir ajuda aqui da minha assistente para colocar o bicarbonato de sódio no balão. E eu vou colocar aqui o vinagre na garrafa. A gente coloca aqui uma quantidade razoável. Após a gente colocar, a gente vai colocar o balão na garrafa e balançar. Aí, como vocês podem perceber, o gás que está subindo aqui com a solução que está encontrando aqui embaixo com o vinagre, ele está fazendo com que o balão encha. Isso é a formação do gás dióxido de carbono, conhecido como a gente sabe, né, como CO2. Aí, quanto mais bicarbonato de sódio cair aqui no vinagre, o balão fica mais cheinho. Aí, por que isso acontece, né? Porque a mistura do ácido, que é o vinagre, com a base, que é o bicarbonato de sódio, vai ocorrer aí a formação do gás, né? Do gás CO2. E aí, as partículas do gás, né? Eles são menos densas, né? Do que a solução que está na garrafa. E aí, eles vão se expandindo, né? Conforme vai sendo produzido na mistura. E o próximo experimento também vamos usar o bicarbonato de sódio, um copo com uma vela já fixada e o vinagre. Vou colocar o bicarbonato no copo ao redor da vela. E agora a gente vai acender a vela. Do copo. Após acender a vela, a gente vai jogar um pouco do vinagre. Com cuidado para não apagar o fogo. Para não apagar, jogar diretamente no fogo, né? A gente joga ao redor onde... E aí a gente observa, né, que a vela se apagou. Agora ela vai explicar o porquê que isso acontece. Como a gente observou, né, nossos experimentos, em todas as situações nós fizemos uma mistura, né, onde a gente misturou o bicarbonato de sódio juntamente com o vinagre, tanto no experimento do balão quanto no da vela. E essa mistura, ela produziu um gás. E esse gás é o gás CO2, também chamado de dióxido de carbono. No caso 1, né, a gente tem a produção do gás, né? E conforme o gás vai sendo produzido, ele vai se expandindo, ocupando todo o espaço, né, aqui presente aqui na garrafa PET. E como o balão pode ser cedido, né? Conforme vai ocorrendo a reação, o balão vai se enchendo devido devido às partículas, né, do dióxido de carbono, elas estarem em constante movimento. No caso do experimento da vela, a gente pode perceber, né, que a chama ela se apaga. Por que ela se apaga?
Isso ocorre porque o CO2, ele ocupa todo o espaço que tem dentro do copo, né? E aí também a vela, para ela se manter acesa, ela precisa, né, do gás oxigênio, né, que é o gás que a gente necessita para respirar. E aí com a entrada, né, com a formação, a produção do gás CO2, e pelo gás CO2 ele ser um gás mais denso que o oxigênio, ele vai ocupar todo o volume do copo, fazendo com que a chama, né, da vela se apague. Bom, esse é o nosso experimento, né? Nosso segundo experimento. Nós temos aqui um recipiente com água quente, fervente, e um recipiente com água gelada. O nosso gelo, até derramei. Uma garrafa PET com um balão, já coloquei o balão no gargalo. E aí a gente vai fazer o experimento relacionado às transformações dos gases, que essa é a transformação isobárica. Ó, a gente coloca na água quente, a gente pode observar, né, que o balão ele é inflado. Tá vendo? E aí, tirando da água quente, a gente vai colocar na água gelada. E a gente pode observar, ó, que conforme vai mudando a temperatura, o nosso balão ele vai murchando novamente. Ó. Então, esse experimento ele vem tratar, como eu falei, das transformações dos gases, né? E essa transformação é a transformação isobárica. Neste experimento, nós temos a pressão do gás, né? É uma pressão constante. E aí, o volume e a temperatura, elas podem ser alteradas, como a gente pode observar, né? Ao colocar na água quente, a gente observa uma alteração. Por que enche a bexiga, né? Porque a temperatura, né, ela foi elevada aqui no nosso recipiente, que é a garrafa. E aí, conforme se eleva a temperatura, né, de um gás, ou de um recipiente onde o gás está, as moléculas do gás elas vão começar, né, a se movimentarem com mais velocidade e vai acontecer o que aconteceu aqui, ó. Nosso balão foi inflado, ó. E aí, no caso da garrafa da água gelada, é o contrário, né? Conforme eu vou diminuindo a temperatura, as moléculas elas vão ficando mais quietinhas, né? E vai ocupando menos volume, que aí ocasiona, né, esse murchamento aqui do balão que a gente pode observar. E essa transformação isobárica ela é conhecida como a primeira lei de Charles-Gray, né? E nós temos aí como aconteceu na explicação da nossa colega Luciana. E aí nessa transformação, né, como eu falei, a pressão ela é mantida constante, pressão constante, o que muda é a temperatura e o volume.